Agora segue aqui com a gente nos estúdios de Brasília, onde estamos recebendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente, obrigada pela sua presença aqui. Vamos ter uma conversa aí longa e produtiva falando sobre tudo um pouquinho. Eu que agradeço ao Josias, eu conheço a espontaneidade dele. E ele vai falar e vai deixar eu falar também. Para a gente ver se chega num denominador comum, né? O próximo disso aí. Então, estou feliz com essa oportunidade. Muita gente, Josias, pediu para não vir aqui. Eu falei, não, mas é um local que tem certas emissoras que a gente sabe a posição política e ideológica dela, né? Eu não posso sair num tipo de emissora, que tem em todas. Agora, se vocês conseguirem provar alguma coisa, parabéns a vocês. O que acontece hoje no Brasil, no meu caso, eu não tenho, na verdade, eu não tenho que provar que sou inocente. O outro lado tem que provar que eu sou culpado. Isso não acontece. E comigo nessa entrevista, como adiantou aqui o ex-presidente Josias de Souza, sempre uma honra ter você, Josias. Presidente, para começar, o senhor saiu do hospital há poucos dias, né, depois de passar aí pela sexta cirurgia, sétima cirurgia, uma cirurgia longa de 12 horas, né? Queria saber como é que o senhor está, como é que está o seu estado físico de saúde, se tem alguma mudança alimentar, de hábitos. O senhor estava no meio de um começo, né, de uma rota de viagens aí. E agora, quais são os seus planos? Como é que o senhor está de saúde para a sua caminhada política? Eu estava no Rio Grande do Norte, chamado Rota 22. Tá? É uma caminhada de 700 quilômetros, juntamente com o Rogério Marinho. E outras Rotas 22 pelo Brasil estavam programadas. Aconteceu no primeiro evento, quando eu desci, era um evento inopinado, desci, conversei com o povo, voltei para o carro com dores terríveis. Bem, dado o problema de saúde, passei lá pelo hospital vinculado ao SUS lá de Santa Cruz, fui muito bem atendido, se tivesse morfina, teria complicado a minha situação. E daí voltamos, né, para o Hospital Rio Grande e viemos para Brasília aqui, fui muito bem atendido pelo doutor Cláudio aqui, um especialista nessa área. Estou bem, teria muito a falar sobre isso, mas não é esse o assunto mais importante aqui. Por mais poucos dias eu poderia ter morrido, dada a situação que se encontrava o meu intestino. Graças a Deus, tudo certo. Tem recomendações médicas, não é novidade para ninguém que eu não respeito muita coisa, né? Mas estou fazendo aquilo que eu acho que posso fazer. A semana passada mesmo foi recomendado não ir naquela marcha aqui, na quarta-feira, acabei indo. E indo, me recomendaram não falar, acabei falando. Mas eu me sinto bem nesse momento, eu acho que eu recarrego minhas baterias nesse momento. Eu estou pronto aqui, entendo agora que estou pronto. Tenho uma viagem final do mês para Fortaleza e daí a gente recomeça a nossa atividade normal andando pelo Brasil. Desculpa só, nessa última cirurgia o senhor fez uma troca aí na equipe médica, o seu antigo cirurgião Macedo falou pra gente que tinha sido por conta da Michele, dos filhos. O senhor anuiu essa troca? Não, teve essa troca médica por qual razão? O doutor Cláudio é uma pessoa excepcional também. E ele atenderia aqui em Brasília. O outro lado seria atendido lá em São Paulo. E a logística ia ser muito pesado para a gente, né? E nós optamos por Brasília. Nada contra o doutor Macedo, eu agradeço ele, as meia dúzia de cirurgias, 5 cirurgias que eu tive no ano passado, muito bem atendido, e mudou. Tá? E a gente segue a vida, segue a vida. Não tenho mágoa nenhuma, tenho uma profunda gratidão pelo doutor Macedo. Comigo foi excepcional no passado, assim como os médicos de Juiz de Fora, no primeiro atendimento que eu tive no dia 2 de setembro, e a vida que segue. Okay? Eu estou até mais bonito aqui que esse médico resolveu cortar um montão de coisa aqui, da cintura para cima, obviamente, né? E eu estou muito bem, graças a Deus. Presidente, muito bom saber que o senhor está bem. Muito obrigado por ceder parte do seu tempo aqui para nós. Eu queria lhe perguntar, presidente, o senhor está respondendo a uma ação penal no Supremo e eu ouvi o senhor dizendo que a sentença está pronta, que vai haver uma condenação, 38, 40 anos. Isso significa que o senhor jogou a toalha, a sua defesa jogou a toalha? Por que o senhor diz que a sentença está pronta? Eu tenho visto isso na imprensa. Você também deve ter visto isso na imprensa. Tá? Então, o que eu estou vendo na imprensa, não concordo, seja essa a realidade. Né? Tenho esperança de reverter tudo isso aí, que, afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não eu provar que sou inocente. É o que estão fazendo. Nessa semana agora, o Alexandre Maria liberou outra parte do processo que não tinha chegado ao nosso conhecimento ainda. Nós já fizemos defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desses mais de 2 anos.
Então, tenho esperança, sim, de retornar. Estou com 70 anos de idade, se me condenar a 40, é meu fim. A 20 também, eu não tenho mais tempo de... Agora, a sua esperança se mantém a despeito das decisões que vêm sendo tomadas na primeira turma do Supremo, que são unânimes ali, não é? A gente sabe, ali no Supremo, por exemplo, ali tem os 5 ministros e a gente tem história de cada um, né? O Zanin foi advogado do Lula, né? O próprio Flávio Dino já tive problemas enquanto deputado com ele, enquanto presidente entrou com uma ação contra mim, tá? O Alexandre Moraes parece uma coisa mais pessoal, eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre Moraes. Um recurso, por mais óbvio que isso a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não segui o devido processo legal? Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. E o que estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas, 29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro, onde seria o golpe final. Tudo ao longo desse percurso está interligado. Mas agora, se entendi direito, o senhor acha que esse caso do Ramagem, a decisão que a Câmara adotou em relação ao Ramagem, pedindo a suspensão da ação penal em relação a ele, deveria ser estendida ao seu caso também, aos demais réus? manda suspender a ação penal. Eu estou no Supremo, juntamente com outros, entre eles militares, né, de alta patente, por causa do Ramagem. Agora, o que diz o artigo 97 da Constituição é que a decisão para tornar algo inconstitucional tem que ser do Pleno. Eu acredito que o Supremo vai reabrir, vai acolher essa O recurso do Hugo contestação, Mota. esse recurso para Você do Hugo chegou Mota. a conversar com o Hugo Mota sobre esse recurso? Porque o senhor esteve Não, com ele conversar, eu mandei em algumas relação à mensagens. anistia. Eu mando algumas mensagens para ele, como o artigo 97, algumas informações eu mando para ele. Coisa rara, nós conversamos por telefone, já tive pessoalmente 2 vezes com ele, tá? Entendo a situação dele, quero o melhor dele. Uma das conversas que eu tive com ele, falei, Hugo, você tem metade da minha idade, então não dá para a gente traçar alguns paralelos aqui. Apesar de ser uma pessoa inteligente, um montão de virtudes, né? Mas a idade, a experiência é muito grande minha em relação a ele. E, obviamente, a gente espera, né, como aplaudir esse recurso dele agora, questionando a questão de quem deveria decidir se é inconstitucional ou não. O que o Congresso, o que a Câmara votou é o plenário, são os 11 ministros e não 5 apenas. Agora, voltando a essa questão de uma possível prisão, o senhor fala que seria o fim da sua vida, o senhor já disse também que vai dar muito trabalho. O que seria exatamente isso? O senhor pretende repetir a estratégia do presidente Lula de que registrou a candidatura mesmo estando preso? Como é que o senhor está trabalhando isso? O que o senhor pensa, já que o senhor, né, já vê esse cenário de uma eventual prisão como possível? No momento, eu sou inelegível por 2 ações. Uma porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também. E lá vendeu o seu peixe. E eu achei que tinha algo não certo e resolvi convidar os embaixadores. Então, estou inelegível por causa disso. A outra, que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile do 7 de setembro, sim, de 21. E foi uma coisa fantástica. 22. Foi uma coisa fantástica. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém e lá fora estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado aí, nesse segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Ou seja, é um julgamento político. Não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que Mas em termos da estratégia política, de o não senhor é achar... estratégia política. Eu vou até o último segundo.
Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer, tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Agora, eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muitas coisas estão acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. O senhor esteve com o Biden certa vez. Sim. E disse a ele, pelo que se noticiou na ocasião, que seria muito melhor para os Estados Unidos se o senhor fosse eleito e não o Lula. Houve essa conversa? Como é que foi essa conversa? Olha só, eu tive com o Biden, como eu estou estando contigo aqui agora. A gente não pode culpar o Biden porque a idade, né, o pegou. Tem gente com 90 anos está muito bem. O Biden não tem essa idade toda. Então, o que eu conversei com ele foi uma coisa simples, rápida. Até como foi para um reservado, eu percebi que é difícil conversar com ele. Agora, o Trump que falou isso aí, não foi o Biden. Porque pela primeira vez, segundo o Trump, o Brasil e os Estados Unidos tinham uma ideológica, né? E eu tive muita conversa com o Trump, sim. Falei de um possível comércio norte-sul, apesar de concorrermos nos commodities, tínhamos tudo realmente para fazer um bom governo juntos, né? E ele queria a minha eu primeiro quis a reeleição dele, deu azar, tá? Não chegou. Depois ele, apesar de não ter interferido em nada, queria a minha reeleição também e não foi possível. Temos um caminho semelhante, a facada aqui, eu tiro nele, tá? E o Brasil vivia um excelente relacionamento com os Estados Unidos, até a questão de Forças Armadas. O Trump colocou as Forças Armadas como grande extra-OTAN, ou seja, passamos a ter acesso e tecnologia mais barata e de forma mais rápida. Atendemos as Forças Armadas. Nós vamos chegar ao Trump, vamos falar do Trump, presidente, mas eu queria antes lhe perguntar, eu assisti a uma declaração sua, o senhor dizendo que eles não querem apenas me prender, eles querem me matar. Quem é que quer assassinar o senhor? Olha só, o Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nem os 4 telefones deles foi permitido que quebrasse o sigilo. Quebraram o sigilo do meu telefone, todo mundo estava do meu lado, o dele não. Ninguém pode achar que o Adélio fez aquilo da cabeça dele. Você pode ver, ele é um desempregado que esteve em 5 Mas no seu governo isso foi investigado, reinvestigado, acho que 3 vezes. Você não manda na Polícia Federal, a não ser que você tenha um certo esquema, você não manda. Tá? Então, o delegado que investigou esse caso, até eu tenho o nome dele aqui, e que chegou à conclusão de que ele agiu de forma isolada, no dia 5 de junho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina, porque sabia que meu filho, o Carlos, ia praticar tiro naquele dia. Como é que ele sabia disso? Quem passou essa informação para ele? Mas o Adélio está preso, né, presidente? Não dá. Eu quero saber, o senhor falou agora, querem me prender e assassinar. Não, por favor, deixa eu concluir aqui. Pois não. O caso Adélio. Alguém tentou entrar na Câmara, no dia meia dúzia de setembro de 18, se passando por ele. O próprio documento da Câmara, que eu tive acesso, ali daria uma baita de investigação. Que 2 policiais que teriam procurado, não fala se é policial federal, legislativo, não fala nada, teria procurado ali a portaria e tentado entrar lá. Por que isso aí? Agora o Adélio até há pouco tempo era filiado ao PSOL. Ele foi fazer alguma coisa lá, também não foi investigado. Ele esteve numa pensão em Juiz de Fora, onde logo depois do fato,
A dona da pensão morreu. Daí se fala, Agora, o que eu não estou ela sofreu entendendo de é, câncer. o que eu não estou entendendo é, essa declaração a que eu me referi, o senhor deu essa semana. Dei, É. sim. Então eu quero saber o seguinte, por que o senhor está mencionando o Eu Adélio? Quem acredito. quer matá-lo? Essa é a minha dúvida. O senhor está dizendo, ó, não querem só me prender, querem me matar. Sim, acredito. Quem é que quer assassinar o senhor? Eu não posso acusar o Josias, que não tenho prova. Mas eu tenho um sentimento. Quem é? Ele está muito bem protegido pelo que ele chama de sistema. Tá? O sistema tem nome e sobrenome. São pessoas que conduzem o destino do Brasil. Quando Então, mas vamos dar o nome e sobrenome, então, Não, do sistema. vou te dar isso aqui. Quando aparece, por exemplo, uma vaga para o Supremo, você não imagina a quantidade de pessoas que vão te pressionar. Pessoas que saem, você conhece, sabe quem é, mas que saem ali do nada e tem seu nome para indicar. E quando você não indica, você vira o inimigo das pessoas. E quando o senhor indica, o senhor espera algo em troca, por exemplo, porque quando o senhor fala aí da inelegibilidade no TSE, muito se comenta também, o Nunes Marques, que é o indicado do Bolsonaro, poderia mudar algo nesse cenário. O senhor tem essa expectativa? São só 2 que eu tenho lá, tá? E eles não têm que seguir determinação minha. É o sentimento deles. Eu não decido o voto do Cássio nem do André. De vez em quando eu converso com eles. Continua essa liberdade toda. Porque o Cássio, primeiramente, eu o conheci na transição. Ele vinha fazendo um trabalho junto ao Senado, que ele seria indicado numa lista para o STJ. Então já estava amaciado o terreno para ele. Por isso, o Cássio. O André, eu tinha um compromisso de indicar um terrivelmente evangélico. Compromisso que assumi dentro de uma igreja evangélica, Gedeões, lá em Santa Catarina. Por isso, indiquei o André, que eu tinha que ter esse compromisso. Agora, repito, você não imagina a pressão que você sofre para indicar outro nome. Que realmente uma vaga para o Supremo é algo fantástico para muita gente. Presidente, o senhor mencionou aí militares de alta patente, o senhor é réu com diversos militares de alta patente, inclusive em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, disseram que o senhor trabalhou e conversou e discutiu a questão de uma possibilidade de golpe. Gostaria de saber como é que o senhor vê essa declaração dada pelos ex-comandantes, se o senhor se sente de alguma forma atraído por eles, se há aí algum tipo de decepção com os ex-comandantes, como é que é a sua avaliação do que eles disseram? Com todo respeito a você, Carla, ele não declarou isso. A Polícia Federal e os comandantes disseram... Eu tenho que ver o que está nos autos. O que o comandante do Exército falou que foi discutido hipóteses de defesa, sítio. Por que hipóteses? Por que essa discussão? Quando o primeiro questionamento que eu fiz junto ao TSE, via o advogado do partido, você pode estar até equivocado, uma petição que realmente é impossível, pode criticar a petição. Em poucas horas, o Alexandre Moraes indeferiu, nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Juntei novamente o nosso pessoal do partido, alguém falou em recurso. Se recorrer, a multa vai passar para 200 milhões. Ou mais grave, pode até caçar o registro do PL, dada a força que o Alexandre Moraes tinha naquele momento, ainda tem hoje em dia, em grande parte. Ele diz aí, o que sobrou para mim? Eu conversar com as pessoas de confiança mais próximas, existe outra possibilidade dentro das 4 linhas da Constituição, aí está a resposta do comandante Freire Gomes, que foi discutido hipóteses de dispositivos constitucionais. Algum problema Mas nisso? é porque disseram que o comandante do Exército e da Aeronáutica, na época, teriam sido contra a sua ideia e que o único que tinha concordado teria sido o Garnier, o almirante da Marinha. Olha. Então, nesse sentido, o depoimento dos então comandantes, eles vão contra a sua defesa, né? Pelo menos do Exército e da Aeronáutica. O comandante da Marinha era o que menos falava. O que ele falava de vez em quando era, dentro das 4 linhas estou junto. Por causa disso, ele estaria favorável a um ato antidemocrático? Outra coisa, você discutir hipótese de dispositivos constitucionais, isso é antidemocrático? Eu acredito que é antidemocrático, foi o que o TSE fez comigo. Durante a campanha, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo aborto, do Lula falando que se roubava o celular para tomar cervejinha, imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth, imagem minha na ONU. Não podia botar Agora, imagem do 7 de setembro. Presidente, desculpe a franqueza, mas nós estávamos com a seguinte conjuntura. Houve uma eleição, a eleição foram apurado o resultado, venceu o seu adversário. Havia outra hipótese constitucional, senão a de preparar a transição e dar posse ao eleito? Por que discutir dispositivos como o estado de sítio, estado de defesa, diante desse quadro?
Por que discutir o apocalipse com comandantes militares se o resultado da urna estava sacramentado? Isso é discutir dentro das 4 linhas? Por que comandante militar? É meu ciclo de amizade. Sim, mas por que discutir estado de sítio nesse ambiente? Porque o TSE nos impediu de novos recursos. Sim, mas e foi uma essa conversa, decisão do 2 TSE, reuniões rápidas. Essa decisão do TSE, o PL entrou com recurso, pedia a anulação de determinadas urnas do segundo turno, só da eleição presidencial, não de governadores, e o ministro Alexandre de Moraes indeferiu, mas foi referendado depois pelo plenário do TSE. Isso é jogar dentro das 4 linhas. Os senhores recorreram, o TSE negou o recurso. Por que discutir estado de sítio e estado de defesa? Latos, do ex-comandante do Exército, Vilas Boas, a assessoria da Dilma teria procurado ele para um possível estado de defesa. Essa defesa é um remédio que está na Constituição. E ele passa por certos fatores, não é o presidente assina um decreto, está resolvido. Mas isso quando foi, presidente? 2016. 2016? A Veja fez a matéria, inclusive, sobre esse assunto aí. Então, o que acontece aqui? Dado a forma violenta, como foi a decisão do Alexandre de Moraes, indeferido e multa, eu não podia recorrer novamente ao TSE. Podia aumentar a multa e podia até perder o registro do partido. Procurei... Foi referendado depois pelo plenário. Tudo bem, mas você sabe que o TSE sofreu uma cedência enorme por parte de Alexandre de Moraes. Enorme. Não precisa responder, quem está sendo entrevistado sou eu. É justa a minha inelegibilidade por me reunir com embaixadores? É justa outra inelegibilidade? Porque após 7 de setembro, tinham quase 1 milhão de pessoas lá na esplanada. Eu conversar com as pessoas, não gastei um centavo para convocá-las para lá. Não é justo aí. Eu costumo até dizer, né, que eleições do ano que vem, sem meu nome na chapa, é uma negação da democracia. Isso se chama, em grande parte, que o Alexandre faz, lá fora, é conhecido como lawfare. É o ativismo judicial. Romênia, França, o próprio Estados Unidos. É o ativismo judicial para tirar de combate... Numa resposta que o senhor deu agora, falou, olha, na segunda reunião esquecemos isso e tal. Sim. A legislação que é utilizada para enquadrá-lo foi sancionada pelo senhor. Sim. E a legislação prevê a mera tentativa de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito, a mera tentativa é o crime. Não é? O senhor se arrepende de ter assinado essa lei? Não, nós não fizemos. Olha só, se eu tivesse programado um golpe desde 29 de julho de 21, eu não teria sancionado isso aí. Nós não fizemos nada disso. Fizemos o que tinha que ser feito. Agora, alguém achar que pensar em usar um dispositivo constitucional, isso seria uma tentativa de golpe, aí não dá para a gente ter uma conversa civilizada sobre o assunto. Eu acho que o que todo mundo quer é pacificação. Se dependesse de mim, já está tudo resolvido. Mas o outro lado quer realmente ir avante nessas questões. Você pode ver, as próprias prisões que vêm acontecendo, 14, 17 anos de cadeia, é algo absurdo, não é apenas a Débora. Podia ser qualquer pessoa, com todo respeito, José, não sei se conhece a família, podia ser um filho teu, a tua mãe lá, a tua tia, e estava nessa mesma situação. Isso não é razoável o que está acontecendo com o pessoal do 8 de janeiro. Não tem cabimento isso. Eu estava fora do Brasil. Um dos crimes que eu estou enquadrado aí é a depredação de patrimônio. Como é que eu posso depredar patrimônio se eu estava na Disney? Mas, presidente, o senhor falou aí que após o resultado eleitoral, o senhor chegou a fazer essas 2 reuniões apenas para discutir esses dispositivos constitucionais para não deixar o poder. O senhor falou sobre o resultado das eleições 48 horas depois do resultado, houve aí um período de silêncio. Depois o senhor também ficou recluso na Alvorada por mais de 30 dias, teve um episódio da erisipela, né? E, enquanto isso, tinham também acampamentos pelo país espalhados. No dia do resultado, a gente estava ali no Alvorada e muita gente estava esperando uma palavra do senhor. Tinha a expectativa de que o senhor pudesse desmobilizar algumas questões. E o senhor foi para os Estados Unidos e no dia 8 de janeiro, ontem, numa reportagem do UOL, a gente revelou que as trocas de mensagens do Cid com o Paulo Figueiredo pede para que o Cid... Paulo Figueiredo diz, o Bolsonaro precisa se manifestar, precisa parar com isso, precisa pedir para pararem com isso, e o Cid responde que
o senhor não vai falar nada. Essa sua ausência e esse seu silêncio também, de certa forma, não podem ter estimulado os atos do dia 8 de janeiro, de algum jeito? Eu te falei sobre 2 de novembro, né? Vão sentir saudade da gente. Ali eu falei, coisa rara, uma pequena peça de um minuto no máximo, eu falei que nós não somos igual ao outro lado, nós não aceitamos depredação de patrimônio, nós somos da paz, pela ordem, somos pelo progresso. Isso eu falei naquela data lá. Ao longo desses 2 meses, pergunta se alguém reclamou da transição, que foi conduzido pelo senador Ciro Nogueira. Alguém reclamou da transição? Ninguém reclamou. Abrimos as portas. O ministro da Defesa escolhido, Zé Múcio, me procurou. Ele teve no laboratório comigo. Falou que está tendo uma certa dificuldade nas Forças Armadas. Liguei para os comandantes, ministro da Defesa, foi resolvido. Ninguém do Lula, quer seja área civil ou militar, reclamou da transição, que estava sendo impedido de fazer qualquer coisa. No meio do caminho, em novembro, tínhamos paralisações de caminhoneiros pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para eles desobstruir as vias. No dia 30 de dezembro, o dia que eu viajei, eu fiz uma live. O mundo não vai acabar dia 1º, vamos voltar à normalidade, nós somos diferentes deles. Eu fiz isso aí. Eu nomeei os comandantes militares que o Lula indicou, da Aeronáutica e do Exército, no meio de dezembro, meados de dezembro. No meio para ele. Quem quer dar o golpe dia 8, dá um golpe antes do dia 8. Dia 8, todo o governo estava na mão do Lula. Todo, sem exceção. Estava a PF, PRF, os comandos das Forças Armadas, está tudo com ele. Mas quando o senhor recebeu a notícia de que a Praça dos Três Poderes e o Palácio, o Congresso e o Supremo estavam sendo invadidos e depredados, como é que foi a sua reação? A senhora não achou que seria importante uma palavra do senhor naquele momento? Você procura aí, tem, acho, 2 tweets meus contrário àquilo. Se bem que tem uma história também. Se você pega vídeos outros perdidos por aí, quando o pessoal do acampamento chegou ali, já estava tudo depredado. Você vê a imagem de uma mulher sozinha depredando o Palácio da Presidência da República, sozinha. Então, aquilo, no meu entender, foi uma inspiração da esquerda no Capitólio, 6 de janeiro. E foi o que foi feito. Tanto é, eu entendo, Josias, se eu tivesse aqui no Brasil dia 8, estaria preso até hoje. Talvez até morto. Entendo isso aí. Mas, graças a Deus, eu saí do Brasil. Eu não ia passar faixa para o Lula. Até se eu fosse lá, ia receber uma vaia estrondosa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Eu vou me submeter a um vexame desse. Não vou. Ainda mais passar a faixa para uma pessoa que tem essa vida pregressa do Lula, que voltou tudo normal agora. Não é só apenas aqui a questão da Previdência. É fundo de pensão, é só coisa realmente que, lamentavelmente, está voltando para nós aqui no Brasil. Presidente, quando veio à tona aquele plano verde e amarelo, eu me lembro na primeira hora o senhor falou, isso é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Né? Evoluiu o inquérito e verificou-se que no dia 9 de novembro foi impresso no Palácio do Planalto o tal plano verde e amarelo. Me chamou a atenção que a defesa do general Mário Fernandes não negou a existência do plano. Isso existe, apenas disse que não foi compartilhado com ninguém. Naquele mesmo dia em que foi impresso o plano, o general Mário Fernandes esteve no Palácio da Alvorada. Estava no Palácio do Planalto, foi ao Alvorada. O senhor já disse, olha, nem tomei conhecimento disso, é coisa de quem tem minhoca na cabeça. O senhor se lembra o que discutiu com o general Mário Fernandes nesse dia? Muita gente lá para passar tempo. Não tinha discutido. Quando você perde a presença, Josias, 80% se afasta de você. 10% fica neutro, 10% fica contigo. Acabou. Acabou. O senhor não lembra o que discutiu com o Mário Fernandes? Não, mas eu raramente conversava com ele. Ele estava subordinado ao outro ministro. General Ramos. Nada. Outra coisa, eu tive acesso depois ao punhal verde e amarelo. Tá? E aqui, não tem o nome aqui Lula, não tem aqui escrito aqui Alckmin e nem Alexandre de Moraes. Agora, o que causa espanto não é isso. Você pode até chegar à conclusão que seriam eles. Você pode até chegar a essa conclusão aí, mas não tem o nome deles aqui. Foi a conclusão que a polícia chegou. Sim, tá, tudo bem. A polícia de criatividade também. Olha os áudios vazados que a Folha publicou também. Agora, o que causa espanto, quando você pega isso não é um documento, não está assinado. Isso aqui é um memento. Na Academia Militar, no curso da ESAO, no curso de comando, no curso de Forças Especiais, você tem esse memento aqui, que você vai preencher de acordo com a missão, você vai preenchendo do lado e depois o instrutor te dá uma nota em cima disso aqui. Então, o que aconteceu aqui? Que causa espanto? Que até hoje, General Mário, preso há 4 meses, não foi ouvido sobre isso.
E por que, no meu entender, não foi ouvir sobre isso? Porque fica a narrativa que tinha um plano para matá-lo. O PGR foi além do que a PF falou. Falou que eu tive acesso por causa desses 20 minutos e, mais ainda, aqueci. Vamos supor que tivesse na cabeça um plano. Com todo respeito, isso aqui não é plano que você faça. Ninguém quer matar ninguém. Eu sofri uma tentativa de assassinato. Eu sofri. E quem tem histórico Agora, nebuloso sobre esse passado aqui é a esquerda, não sou eu. O que levou o Procurador-Geral da República a concluir, ele inclusive usou um termo que o então presidente Bolsonaro anuiu, ou seja, concordou, né? Sim. O que leva ele a chegar a essa conclusão? O fato de ele o documento ter sido impresso no Palácio do Planalto, num determinado dia, 9 de novembro, e no mesmo dia, isso foi de manhã, de tarde ele esteve no Alvorada. Quer dizer, se o senhor lembrasse agora, ele esteve lá e conversou comigo sobre tal coisa. Jamais discutiria um assunto desse com ninguém. Não lembro a o que maioria conversou que ia comigo. lá, ia querer coisa de saúde lá para dar um apoio moral. Tamo junto, vamos sair dessa, vamos voltar. A maioria saiu, tratar desse assunto. Você não pode falar em fazer algo grave, como sou acusado, perdendo eleições. Quando se fala estado de sítio e defesa, você tem que, além de convocar os conselhos, você pode ver, nem o presidente da Câmara, nem do Senado foram convocados, que é o primeiro passo para isso aí. E você tem que apresentar uma exposição de motivos, depois mandar a proposta, né, para o Congresso. E isso foi conhecido como minuta de golpe. O que o Alexandre de Moraes acabou de nos responder? Que não tem minuta de golpe. Para você condenado agora sem minuta de golpe,